Meu nome é Antônio Sodré. Atualmente estou com meio século e alguns meses de vida. Eu sou mato-grossense de Rondonópolis, mas moro aqui desde 77. Eu moro com minha família, então a gente divide renda. Então eu sou uma pessoa que não gasto muito com as coisas. Minha família tinha uma mercearia e tal. Então eu passei a grande parte da minha vida atrás de um balcão de mercearia, então eu já tenho experiência comercial. A poesia, no caso, a própria arte, ela não tem um significado racional, assim, né? É uma coisa mais intuitiva, né? E quem sou eu? Meu grito é fraco. Sou apenas um minúsculo taco dessa grande porção que não termina. Até hoje eu sinto, parece que vai bater lá no portão, né? 5 da tarde, 5h30, ele aparecia. Vamos tomar uma cerveja? Vamos. Só se vive uma vez, vamos aproveitar. Eu aprendi que só se vive uma vez! A gente se reunia para fazer os saraus e aí foi cada vez juntando mais gente e acabou virando um sarau da confraria da poesia, né? E o Sodré também participava desse grupo, né? Desses encontros, né? Eu lembro assim de a gente estar sentado na mesa, tava a Bia, tava o Danilo, tava o Neneto. E eu estava nessa mesa também e estava o Sodrezinho, né? E aí a gente conversando, tal, falando, ele comentou assim, que ele não estava se sentindo muito legal e tal. E aí ele se levantou, o pessoal chamava, vem agora, não sei o que, ele levantou e foi declamar, né? Aí ele declamou, tal, todo mundo ovacionando, né? Porque ele tinha toda uma performance, né, para fazer. Muito lindo, e aí ele começou assim a se sentir mal, e nisso a gente passou um tempo, chamou o SAMU, eu perguntei para ele assim, você quer que eu chame quem? Alguém da sua família, eu vou atrás, tal, você me fala. Aí ele disse, não, eu quero que você chame o Luiz Renato. Quando Marigema me ligou à noite, que o Antônio tinha dito isso, ela falou assim, vem para cá. Eu falei, olha, eu não tenho condição de sair daqui. Você falou, olha, ele pediu para chamar você. Então, eu me senti na obrigação de ir, né, naquele momento. E ela passou, me pegou lá, nós ficamos um tempo na porta do pronto-socorro e chovia muito. Ficamos um tempo esperando no carro passar a chuva. E quando ela pôde, ela entrou lá dentro, tinha diminuído a chuva e já ficou sabendo que ele tinha morrido. Então, foi uma situação muito drástica e rápida, né, demais. Porque a gente estava feliz com a estabilizada que deu. Mas daí parece que ele já tinha tido, no carro do SAMU, um segundo ataque, e daí teve esse terceiro que foi fulminante, pelo que consta, com agravante do diabetes, que o que matou ele foi o diabetes. Ele era uma pessoa doce e morreu por conta do excesso de doçura, né? Aí nasce o mito. E esse é mito. Ou é lenda, pelo menos. Eu estava lembrando do dia do enterro dele lá, né? E foi a última grande performance que a gente fez, né? Com o Antônio, né? Com o corpo do Antônio. Mas eu acho que o espírito dele estava ali também, porque foi uma performance belíssima e todo mundo cantou, restou poesia, Toninho, Ana Amélia, eu, Rodrigo Lopes, o Pio Toledo, cara, tava uma turma assim, e foi lindo, cara, uma loucura o enterro dele. E chegando aqui em casa, nesse quintal aqui, veio muita gente para cá, parece que o pessoal não queria se desgarrar, né, continuou o ritual da partida dele, e eu vi uma luz cruzar o céu de uma forma absurda aqui em casa. Algumas pessoas, quando eu gritei, olharam, viram só o rastro. Mas parecia quando você joga uma pedra na água, assim, que ela vai pulando. Eu acreditei a ele imediatamente. Falei, falou, poeta, né? Vai com luz. O Sodré surge na minha vida em pleno saguão da Fundação Cultural. Ele surge lá com uma pituca no alto da cabeça e nessa época ele achava que ele era um samurai,
ou alguma coisa desse tipo. Aí ficava dando saltos e fazia cenas. Ele era uma performance. Isso foi nos idos de 1975. 76. Por aí, 76 ou 7. E aí ele andou sempre do mesmo jeito. O figurino dele era básico. Acho que ele devia ter umas 3 camisas e umas calças surradas. E assim que ele andava. E com uma pastinha na mão. Na verdade, a pastinha surge depois, na época da universidade, que ele começou a frequentar mais o meio acadêmico da universidade. Aí ele incorporou aquela pastinha. E o guarda-chuva preto. E um passinho que só ele tinha aquele jeito de caminhar. Que ele andando assim, um passinho miúdo, pequenininho. E eu sempre vi o Sodré assim como a figura clássica do poeta. Isso que eu via nele. Aí uma época também ele incorporou um chapéu ao figurino. Então era uma figura icônica, né, o Sodrezinho. Ele andava todo paramentado, assim, com aquelas camisas amassadas, aquela calça mal ajambrada, aqueles sapatos que caminhavam quilômetros, porque ele fazia assim, ele trilhava a cidade inteira. Ele ia do Pedregal para a universidade, da universidade para o centro, e era uma época que assim, Cuiabá não tinha locomoção, né? Não tinha ônibus. Isso eu estou falando dos idos de 70, 80. Eu tenho boas lembranças do Sodré. Ele tinha uma capacidade assim incrível de sentar numa mesa e inventar jogos com as palavras. E ele sempre me falava que só se vive uma vez. E que então a gente tinha que aproveitar os momentos divertidos e as graças da vida, que fosse qual que fosse, né? Enfim, aí ele falava assim, vamos sair, vamos beber, vamos comer uma pizza, eu tenho dinheiro. E ele sempre tinha dinheiro, porque ele tinha uma banca de livros que muitas vezes me salvou, porque eu catava os livros aqui de casa, ia lá na banca do Sodré, entregava um monte para ele e falava assim, e aí Sodré, dá quanto? Aí ficava uma briga dos dois ali, né? Eu querendo tirar pelo menos uns 10 a mais, e ele sempre... Nossa, ele era terrível comerciante, você não tem ideia. Feliz é o banqueiro que compra e vende dinheiro. O Antônio tinha esse lado. Então, ele fazia questão, para começar, ele fazia questão de vender fiado também. Vendia fiado, doidado, e tinha uma caderneta gigante. Muita gente, ele morreu com muita gente devendo ele, e muita gente que eu soube que pagou depois para a família e tal. Até lá na igreja, um dia da missa, do 7º dia, teve gente que pagou pra gente que estava devendo para ele, eu lembro. O Sodré ele já tinha uma banca. Se eu gostasse de alguma literatura, ele facilitava. Às vezes ele até te dava ou pedia uma troca. Eu lembro também que tinha vinil, que ele sempre tinha vinil, que ele também fazia essa base de troca. Ele se orgulhava de ser livreiro. E muita gente que está me assistindo aqui agora deve ter comprado livros dele, né? Deve ter comprado fiado, né? E ele ajudou muita gente que não tinha dinheiro, mas precisava do livro, trocava livros, emprestava dinheiro para as pessoas. É uma banca, eu acho que não chegava a ser um banco, né? Nem uma financeira, mas era uma espécie de factoring da contracultura. O Sodré foi conhecer ele em 82, que chegou o Eduardo, e aí a gente se conheceu na universidade, na verdade, porque o Sodré é um cara meio, assim, a galera não aceitava muito ele. E Eduardo descobriu, assim, um poetaço, né, quando ele começou a ler, falou, cara, esse pessoal aqui tá viajando. Ele é o máximo, né? E aí, de cara, a gente ficou amigo, assim, direto. A gente ficava junto direto, o tempo inteiro. E aí começa a surgir o Cachemira em casa. E foi justamente na UFMT. E estava tendo uma palestra sobre poesia marginal. Entra um cara lá e pediu a palavra. E ele recitou um poema. Sapatei mais, sapatei para amassar o barro.
da minha tristeza também, né, para reverenciar na vida. E ele sapateou, ele fez uma performance assim, e eu fiquei impressionado. Força interna dos meus pés, sapatei mais, pois eu quero amassar o barro da tristeza para esculpir a alegria. Eu vinha de uma vivência assim no Rio de Janeiro, falei, cara, tem isso aqui, né? Fiquei louco com ele, aí fui conhecê-lo, já me apresentei. E eu já estava com a ideia de formar um grupo e de encontrar pessoas também, e continuar talvez a ideia de fazer um trabalho com poesia encenada. E o São Antônio foi a primeira pessoa que eu cheguei, assim, eu já conheci o Amaury Lobo também, conheci o Amaury, o Luiz Renato também, aí a gente fez um monte de coisa junto, e aí começou a história do Cachemir, né? A gente se reuniu, aí eu vi que o Antônio era estudante da UFMT, eu entrei na faculdade também, larguei lá, comecei a fazer aqui letras, e ali começou tudo. E o grupo Cachemir começou ali, e o Antônio foi um dos primeiros grandes parceiros, né? Nesse tempo eu já tinha prestado uns 3 ou 4 vestibulares. Ele não dava bem estudar nada. A última vez que ele fez um vestibular, ele brigou com o povo da hora de matricular e veio embora. A última matrícula dele, o último vestibular, não sei se foi para música, ele estudou música um bocado de tempo, daí largou. Aí só foi vender esses livros usados. 4 vestibulares ele prestou, nunca reprovou em nenhum. Porque ele passava todo vestibular. Mas não terminava nenhum. O caso dele era escrever essas coisas e depois foi vender livros usados. O Antônio não tinha um perfil acadêmico, de sentar e aguentar uma aula assim, 4 horas de aula. Ele tentou várias coisas, né? Mas eu acho, e não só por isso, é porque a relação do Antônio com o mundo não era muito mediada por esse, entende, aquela ideia assim desse conhecimento, que tem um método, que tem todo o procedimento científico, metodológico, conceitual, teórico. Isso era cansativo para o Antônio. O que ele queria da filosofia, o que ele queria da literatura, o que ele queria da sociologia, ele abocanhava de outra maneira, entende? Com as leituras pessoais que ele fazia. Eu penso assim. O Antônio era uma pessoa que tinha um vocabulário próprio, de origem bastante humilde, fora do eixo pequeno burguês no qual a gente se inseria. E eu acho que ele traçou um caminho próprio. Eu gosto muito de um dos poemas do Antônio, e ele era mestre nos poemas curtos, eu gosto muito dos poemas curtos, quando ele diz assim, que eu não quero as réguas para traçar os meus caminhos, eu prefiro as éguas num galopar torto e veloz. E o caminho dele era outro, né? Tanto que ele não se formou em letras, não se formou em educação artística e era um grande poeta, porque você não vira um grande poeta fazendo curso de letras. E era um grande músico mesmo sem ter acompanhado bem as aulas de regência musical. Era um homem pequeno, né? Aparentemente frágil, e ele tinha uma fragilidade realmente física, né? No palco ele se agigantava, ele crescia muito. Dominava aquilo ali, ele gostava daquilo ali. Dia de show do Cachemir, o Antônio se transformava. Ele ficava numa felicidade irradiante. E dançava, cantava, que enchia o saco de todo mundo, ficava de um em um. Às vezes tocava flauta. Era um fauro, né? E uma das cenas que ele mais gostava, né, que claro, que ele se sentia assim no céu, eram com as cômicas cósmicas. Porque as cômicas cósmicas faziam cócegas dele, sabe? E elas eram lindas, né, aqueles chapéus,
aquelas mini saias, e ele ficava todo pavoneando lá no meio. Ele era muito artista, né? O Sodré era um showman. Ele era gracioso e encantador, e tinha um carisma enorme. As pessoas se encantavam com ele. Eu acho que ele, nossa, ele é um artista raro, né? E ele trouxe uma poética para a cena do rock and roll que é única. A música, ele sempre foi músico, porque ele criava, assim, Antônio vinha com já o refrão, às vezes, era quase... Quando ele chegou, por exemplo, nós fizemos juntos, do outro lado do país, por exemplo, ele tinha só um... Do outro lado do país está alguém que está querendo me telefonar. Do outro lado do país está alguém que está querendo me telefonar. Do outro lado do país está alguém que está querendo me telefonar. Só me telefona quando vê voar. Só me telefona quando ouvir cantar. O passado selvagem que saiu seu olhar. Ele chegou com um esboço da música. Nós ficamos das 10 da manhã até as 5 da tarde. Agora pega outra música. A Steel Corporation derruba nossas árvores. E depois ele pediu para tirar o Steel, né? Ele ficou encanado com paranoia de usar Steel Corporation. Aí ele derrubou nossas... Depois ele tirou o Steel Corporation. Mas no início era a corporação do aço mesmo, né? E ele ficou meio grilado, meio com medo disso aí. Ele tinha uma paranoia com isso. Ele nunca mais cantou Steel Corporation. Ele ficou, assim, ele mesmo se tocou que o problema não era a Steel Corporation, não era uma empresa. Aí ele parou de cantar como, né, Steel Corporation. Aí ele era derrubam nossas árvores, derrubam nossas árvores. Cadê minha palmeira? Cadê minha aroeira? Cadê meu pé de pé? Não resta nem o pé. Cadê meu Mato Grosso? Cadê meu grosso mato? A Steel Corporation roubou meu Mato Grosso. A Steel Corporation roubou meu grosso mato. Agora só nos resta só rezar, pedir ao Deus da chuva mais árvores pro lugar. Já era um protesto, né, dessa destruição que viria depois. Quando ele cantava isso, ainda não era esse auge do desmatamento, do desrespeito, do fogo no Pantanal, do fogo na Amazônia, não tinha nada disso. E ele, como um visionário, ele já trazia na sua arte um alerta, né, que a gente estava transformando o Mato Grosso em nada, né, em pasto, em soja. Então, ele sempre teve essa voz do protesto também, né, de alerta para as pessoas. A função do poeta também, né? Ele trabalhou com o Glaucus, teve o grupo também, os Beneditos, né? Foi um período que o Kashmir ficou 10 anos separado e ele fez esse trabalho com os Beneditos também, que era uma banda de blues e tal. Glaucus. E o Antônio tinha uma música que era... esse O Lado Humano, por exemplo, foi uma música emblemática na UFMT nesse período. É uma música super conhecida mesmo. O povo cantava no show com a gente. Lavouras envenenadas,
florestas incendiadas. É que o lado humano não acompanha o tecnológico. O tecnológico. O lado humano não acompanha o tecnológico. O lado humano. E ele dizer que o lado humano não acompanha o tecnológico, eu acho que sintetiza tudo, né? Ciência com consciência. Está lá a letra dele, para ser estudado. Você pode fazer uma tese de doutorado só com aquela poesia dele, né? Ciência com consciência. Olha aí o que a gente está vendo nesse quadro de pandemia. E ele era muito ácido, né, quando ele fazia as críticas. E ele fazia poemas rápidos, assim, uns haikais assim, maravilhosos, onde ele bombardeava, né, dinamitava assim, essa racionalidade ocidental, né? Como ele assinava como poeta da transmutação, então isso remete a Artaud, né? E nós sabemos que Artaud foi um grande pensador da cultura, né? Além de ter sido um grande artista. Mas eu não encontro no texto dele assim uma presença. Eu não sou uma especialista em Artaud, mas o que eu conheço do Artaud, né? Assim, eu vejo mais essa apropriação, esse gesto antropofágico do Antônio em relação ao Artaud, não é, de se considerar o poeta da transmutação, porque ele próprio, né, na sua vida, no seu ser, no seu dia a dia, no seu cotidiano, experimentava essa transmutação, eu acho, sabe, na existência dele. Então, nesse sentido, eu vejo a presença, né, porque ele se considera, porque ele se designa o poeta da transmutação. O Antônio tinha muito a nos ensinar com esse passo lento. Antônio Sodré, eu o conhecia, assim, por nome, né? Que ele tinha uma banca de livros na UFMT. Eu fui procurá-lo para ver se ele tinha interesse em vender alguns livros da editora lá na banca dele. E fui ter com ele uma prosa. E comecei a conversar, falar dos livros que eu tinha, levei uma lista e ele se interessou por todos. E um dia ele me falou que ele tinha um livro que ele ia editar, que ele ia juntar o material, que ele queria fazer. E me mostrou uma poesia chamada... Ele fez uma poesia para Macondo, uma canção, alguma coisa assim para Macondo. E eu, na minha ignorância, naquele momento, né, eu falei, mas por que Macondo? Eu não entendi. Ele falou assim, pô, mas como pode um editor de livro acadêmico, inclusive da área de letras, não saber o que é Macondo? Você não tem vergonha? Me chamou a atenção. Porra, amor, você tem que ler 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Eu falei, não, infelizmente eu não li. Pois então você vai ler porque você vai entender o que é Macondo. E li, fiquei encantado e hoje, 100 Anos de Solidão, é um dos grandes livros da minha vida. Ramon, é apenas o início de uma série. Reticências. Novos livros virão. Inspiração eu tenho de montão. Um abraço do amigo Antônio Sodré, o poeta da transmutação. Foi no decorrer de 2005 que eu editei, juntamente com a Elaine Caniato, esse livro. Nós editamos o Empório Literário e agora veio o novo original, chamado Cuiabara Total, que eu adorei esse título. Eu acredito, pelo que eu já li, o Cuiabara Total é um livro de qualidade superior ao Empório Literário. Por quê? Porque, vamos dizer assim, é uma síntese do que há de melhor do Antônio Sodré, que não foi editado, publicado. É óbvio que nessa pesquisa nós conseguimos também já vislumbrar possíveis novos livros depois. Isso eu venho conversando já com o Luiz Renato e com a Maurília Valderez. Então as coisas virão. Depois do falecimento dele, não lembro exatamente quanto tempo, mas 2 dos sobrinhos que eu frequentava sempre, ia lá tomar café, né? E 2 dos sobrinhos dele me chamaram falando
que queriam produzir um livro com os poemas dele. E me convidaram para fazer esse trabalho. Eu aceitei de imediato e me mudei para o Pedregal. Morei durante 11 meses numa kitnet no bairro, a 2 quadras da casa dele, ia lá diariamente. E nesse período que eu entrei em contato com o acervo, esses 70 caderninhos de poemas que vocês estão vendo aqui agora. E ao manipular esse material, durante 3 meses e meio, aproximadamente, um pouco mais de 100 dias, eu escaneei, né, no meu scanner caseiro, todos os cadernos. E carimbei esses cadernos, criei um acervo Antônio Sodré e a partir de então comecei a estudá-los. Mas eu sentia a necessidade de participação de mais alguém nessa empreitada. Ele escreve ideogramas que a gente não sabe o que está escrito, mas eu tenho certeza que diz alguma coisa, porque tem muitos ideogramas nos cadernos, belíssimos cadernos, assim, páginas, páginas e páginas. Ele escreve aforismos, ele escreve sobre crítica política, ele escreve poesia. Olha, assim, teoria literária, crítica literária, ele problematiza a poesia, a literatura, a pintura, assim. Então, era uma coisa impressionante, assim, lendo assim, o contato com a obra deixa a gente muito... Às vezes, assim, sabe, você não sabe o que faz com tanta coisa, né? A potência da escrita dele é muito grande. Que tem essa potência da criação, de pôr você em desconforto, de levar você a pensar, de levar você a olhar para uma pedra de modo diferente. Para o vento. Eu acho que nós estarmos aqui hoje com esse vento é uma grande presença do Antônio. O Antônio está aqui. Porque o vento atravessa a poesia do Antônio do começo ao fim. Vento, 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 ventai, 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 suave como tu, meu sentimento. Vento, 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 ventai, ventai, ventai. Vento, vento, ventai, sabe? É o Antônio com a gente, né? Isso que vai ser lançado é um nada perto do que existe para ser explorado, né? E é uma maneira de manter, né? Porque o Antônio é a poesia dele, né? É a escrita dele. Eu acho que a gente precisa conhecer esse Antônio agora, né? Me dói te procurar e me perder na tua ausência. Só o vazio me restou, depois que a música se foi. Estou sozinho e tudo é silêncio. Eu não diria nada. Eu só queria poder dar um último abraço. Que ficou faltando. Não adianta falar uma coisa, não vai resolver. Prazer em te ver de novo. Prazer em te ver de novo. Muito prazer em te ver de novo. Eu gostaria muito de reencontrar Antônio, porque a gente tinha um sonho de envelhecer juntos. Eu diria para Antônio que ele era uma pessoa que tornava o mundo mais alegre. Há um vazio aí nesse lugar que ele ocupava, né? Cuiabara total! Cuiabara total! Cuiabara total, Cuiabara total, Cuiabara total. Cuiabara total, Cuiabara total, Cuiabara total. Na praia, no torto ou no pedregal, viver não faz mal, viver não faz Cuiabá, Cuiabá, Goiabacajá, doce de caju e as morenas com lábios de doce de leite. Cuiabara total, Cuiabara total, Cuiabara total. Cuiabara total, Cuiabara total, Cuiabara total. Na praia ou no porto ou no pedregal, viver não faz mal, viver não faz. Na praia ou no porto ou no pedregal, viver não faz mal, viver não faz de Cuiabá.
goiabá, goiaba cajá, doce de caju e as morenas com lábios de doce de leite. Ave Sodré.